Bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. É sempre uma satisfação estarmos aqui mais uma vez presentes. Hoje, muitos dos colegas de vocês estão terminando de fazer o resumo expandido, justificando para mim, professor, eu não vou estar presente, eu estou fazendo o resumo expandido. Espero que todos façam. E, afinal de contas, o prazo é dia 20. Está quase pronto o teu... Está pronto, está pronto. Tem que mandar. Isso conta muito para... Lembrando, né? Para quem está na graduação, para fins de mestrado, pretende fazer um mestrado, isso vai ajudar muito, porque conta a participação, conta a apresentação e conta a publicação. Vai ser publicado. Então, ajuda. Quem quer fazer de bolsa de estudo, ajuda muito. Até o dia 20, o pessoal isso são coisas que ajudam a vida de vocês. Quem está no mestrado sabe que o evento internacional conta muito. No doutorado também. Para os professores, conta uma barbaridade. E aí, alguns deles, inclusive, vão também estar mediante mesas. Isso também conta. Aí, no caso deles, são 4 vezes. Você está presidindo mesas nos GTs. Isso também conta muito para os veteranos, doutorandos, que também vão auxiliar nas mesas. Também conta. Vai colocar mais uma vez. E o prazo é até o dia 20. O prazo é até o dia 20. E estamos exatamente há uma semana do nosso congresso. Tivemos uma reunião um pouco antes, essa apresentação coordenada pelo professor Marcos Souza, e que já estamos acertando os ponteiros finais. Bom, o tema de hoje é um tema diferente, mas que entra na parte da segunda linha do NEAT, que é Integração e Desenvolvimento. Ele fala do aspecto de assuntos internos e tem muito a ver com com a Declaração de Schuman. A Declaração de Schuman, ela é uma declaração que vai moldar a Europa. Mas faltou combinar com alguns integrantes europeus. Principalmente o povo que ainda não entendeu o seu significado, o seu alcance. E o tema de hoje realmente é um desafio para o futuro da Europa. Mais do que isso, não só da Europa, mas também do próprio condicionamento do acordo Mercosul-União Europeia. Ou seja, é um tema que também nos interessa de pronto. Por isso, ele é relevante. Não só pelo conhecimento que ele pode nos auxiliar, mas também pelas suas consequências, o plano de consequências. O que nós vamos esperar do futuro, e que nós participamos desse futuro, nesse teatro francês. Eu passo com satisfação a palavra ao professor Marcos e peço que você vá me dando aí os slides. Professor Marcos, a palavra é sua. Obrigado, Tiago. Eu não estou conseguindo passar o slide. Isso aqui é só... mãe, quando você vê isso aí. Quero conversar com meu pai. Volta uma. Volta uma para trás, por favor. Engraçado. Só isso. Eu estava conseguindo fazer agora. Não tem problema, já acertamos aqui. É só vir aqui, tá? Okay. É onde, então? Aqui, ó. Tá certo. Nesse... Perfeito. Muito bem. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor Luiz Alexandre, aqui pelo convite. Nós, então, vamos tratar do problema dos extremos, né? Então, de movimentos extremistas europeus, partidos
considerados como extremistas, e que muitas vezes, não só por culpa deles, tem levado a uma certa dificuldade dos países da União Europeia, principalmente dos países mais ao ocidente da União Europeia, como Portugal, Espanha, Holanda, Bélgica, França, Alemanha, a formar governos estáveis, governos coerentes. Então, nós tivemos aí o problema da França recentemente, 60 dias sem primeiro-ministro. Nós já tivemos a Bélgica 500 dias sem primeiro-ministro. Nós temos na Alemanha um governo formado por partidos de posições muito díspares, que fazem bastante difícil formar um projeto de governo coerente. E a nossa tese é no sentido de que, para compreender a política da Europa hoje, não basta a gente pensar em esquerda, centro-direita. A gente também tem que pensar em partidos pró-Europa e partidos eurocéticos. E, às vezes, você tem um partido pró-Europa de esquerda, um partido pró-Europa de direita, um partido anti-Europa, né? Um eurocético, até um eurofóbico de esquerda ou de direita. Então, tudo isso faz com que seja mais complexo hoje a formação de governos na Europa com uma certa coerência, uma certa estabilidade. O projeto da nossa apresentação, próximo slide, por favor. Então, volta aqui. Pronto, nosso roteiro, é o roteiro, ok. Então, o nosso roteiro, aqui é a minha introdução, em seguida, né, o acadêmico Rony Machado da Silva da Uninter vai falar sobre o papel do Parlamento Europeu. Depois nós vamos falar sobre o ambiente europeu, primeira parte, a situação de Portugal e também rapidamente da Holanda, com o Thiago. Depois a situação da Alemanha, com então o Thiago Dantas de Lima, depois a Isabela de Sá e Benevite Souza com a parte da Alemanha, e aí o foco, que seria o foco principal do trabalho, que é o caso francês. Mas o que acontece? Essa equipe ela trabalhou tão duro que, na verdade, a parte francesa vai ficar meio equilibrada em relação e esse grupinho aqui é um grupo mais. Então, na verdade, eu tive que segurar um pouco o Thiago, porque o Thiago está comigo desde o início, e o Thiago fez uma pesquisa tão grande, tão profunda, que eu tive que cortar um pouquinho, né? O Rony, também com a questão do Parlamento Europeu, né? O Rony é aluno da Uninter. Bom, e fora o currículo dessas crianças, né? Então, o Thiago, embora aí aluno do quarto período, já está estagiando no escritório fantástico. O Rony, um autodidata, né? Aprendeu francês fluente sem nunca sair de casa, estagiário do Tribunal de Justiça. A Isabela, aqui aluna da PUC, passou agora um ano em Portugal, conseguiu bolsa em 2 faculdades diferentes de Lisboa e está voltando agora aqui para a PUC. Então, enfim, eu acabei ficando pequeno aqui nesse grupo, mas sem mais delongas, então eu vou passar agora a palavra para o Rony. Então, aqui você vai ficar bem diante da câmera e tem aí 1 metro para a direita e um pouco mais para frente, para trás, você precisa se movimentar. Como eu conversei contigo, atrás de você tem o slide do Parlamento Europeu. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus, aos professores, ao professor Marcos, à instituição por essa oportunidade. Quando o professor chegou e disse para mim, j'ai besoin d'un francophone pour m'aider à faire le recherche, quer dizer, eu preciso de alguém que fale francês para me ajudar a fazer as pesquisas. Eu disse, bien sûr, com certeza posso ajudar, e para mim é uma honra poder compartilhar um pouco do conhecimento que a gente adquire ao longo das pesquisas com todos, para contextualizar, para que depois venhamos a conversar sobre os casos específicos.
Bom, concernente ao conceito do Parlamento Europeu, a gente ressalta que o Parlamento Europeu ele é como se fosse, a grossíssimo modo, uma Câmara dos Deputados do Brasil. Quer dizer, ele é responsável por representar os cidadãos dos Estados-membros da União Europeia. Ele é composto por 720 membros, por 720 deputados. Esse número até o ano passado, inclusive, era 705. Agora, para 2024, que mudou e são 720 até 2029. Depois, pode ser que esse número mude novamente. Para que um país eleja os seus deputados, os seus representantes, essa eleição ocorre proporcionalmente ao tamanho do país. Então, quer dizer, a Alemanha, que é um país muito grande, elege 96 representantes, enquanto o Luxemburgo, que é bem menor, elege só 6. As principais sedes do Parlamento Europeu são Estrasburgo, que ocorrem as votações principais, os principais projetos, Bruxelas, na Bélgica, onde ocorrem as demais votações, e a Secretaria, que fica em Luxemburgo. Quanto às funções do Parlamento Europeu, eu destaco aqui duas principais, para não ser muito, para não ocupar muito o tempo e também para dar tempo de falar dos outros casos, porque se a gente se aprofundar muito só no parlamento, o estudo é muito profundo. Mas eu destaco duas principais e a maioria das outras são decorrentes dessas duas principais funções. A primeira função que eu destaco é a função, obviamente, de legislar. Quer dizer, o Parlamento Europeu, ele vota projetos de lei, ele vota concernente ao desenvolvimento, concernente ao mercado interno, a regras de concorrência. Ele vota esses projetos que são criados, postos em pauta, por assim dizer, pela Comissão Europeia. Então, por aí já dá para ver o tamanho da influência que o parlamento tem na vida dos cidadãos europeus. Então, eu gostaria de é a função justamente de supervisionar, que está diretamente ligada com a primeira função, que é a função de legislar. Por quê? Porque ele supervisiona o orçamento anual. Quer dizer, ele vai dizer o que vai ser destinado para a agricultura, o que vai ser destinado para a tecnologia, para pesquisas, para a saúde, como aconteceu muito, foi muito debatido, inclusive, na época da pandemia de Covid-19, e também o parlamento não realiza essa função sozinho. Claro, é tudo interligado. Ele realiza essa função junto com o Conselho Europeu. As eleições para o parlamento, só para contextualizar, para que todo mundo fique, digamos assim, no mesmo barco, a eleição, para você se tornar um parlamentar, você precisa respeitar quesitos, quer da União Europeia, que é você ter uma idade mínima, que pode variar de 18 a 25 anos, dependendo do país, é você ter todos os seus direitos políticos e você ser cidadão de um dos Estados-membros. Aí você pode se candidatar para você ser um representante no Parlamento Europeu. Tem países que dão listas fechadas no momento das eleições, que dão listas fechadas, que você vota no partido. Você vota naquele grupo político que tem a visão mais parecida com a sua, ou que você mais se identifica. Tem países que a eleição é feita de modo aberto, quer dizer, você vota no candidato daquele partido. Quanto mais votos um candidato tiver ou um partido tiver, mais cadeiras esse partido vai ter para representar no parlamento europeu. Inclusive, com certeza. Estão os microfones aqui, que estão abertos no Zoom, para que não atrapalhem a tua apresentação. Pronto. Então, voltando. Os parlamentares, quanto mais votos tem aquele partido ou aquele candidato, mais cadeiras ele vai ter para representar no Parlamento Europeu.
Uma coisa importante a se destacar é que, embora quando você vote, você vai votar, claro, nos parlamentares do seu país, parlamento, se você é francês, você vai votar no representante da França, por exemplo, no momento da organização do parlamento, não é assim que acontece. Lá é pelos grupos políticos. A organização se dá pelo grupo político que você faz parte. Então, por exemplo, mais à esquerda nós temos a Aliança Progressista, mais à direita, bem à direita, nós temos o Partido do Patriotas pela Europa. Mas o que isso influencia, para concluir? Mas o que isso influencia nessa questão toda? Influencia porque quando um parlamento ele diz, por meio de diretivas, de projetos, enfim, o que um país deve fazer com o dinheiro, ou o que um país deve colocar como lei, por exemplo, na diretiva 2011/83, que é a diretiva relativa aos direitos dos consumidores, que deve ser seguida pelos Estados-membros, ele está influenciando diretamente naquele país. E aí que gera uma dualidade de opiniões. Por quê? Porque enquanto tem partidos que defendem que o parlamento deve interferir cada vez mais, deve controlar mais, tem partidos que defendem mais a soberania dos países, que defendem que essa interferência em demasia, por assim dizer, violaria a soberania daqueles países. Até porque não é uma discussão tão simples, porque quando você para pensar que aquela diretiva, por exemplo, vai elaborar uma lei que vai ser seguida por tantos países, com tantas constituições diferentes, línguas diferentes e tudo, acaba não sendo tão simples assim. E é por isso que o Parlamento Europeu tem uma influência tão grande na vida dos europeus, e mesmo eles, por vezes, não se dão conta do tanto que os parlamentares, que o Parlamento Europeu influencia na vida dos cidadãos de cada Estado-membro. Feita essa contextualização, agora que nós já entendemos qual é o papel do Parlamento Europeu, suas funções e para que ele serve, basicamente, é que eu passo a palavra para o colega seguinte para contextualizar em um país específico. Muito obrigado. Então, olha só, a questão que nos trouxe o Rony, né, ela é fundamental para a gente entender o nosso problema. Porque muitos franceses ou europeus, eles não têm a noção do quanto os seus próprios parlamentos eles estão subordinados a decisões que são tomadas pelo Parlamento Europeu. Então, nós temos questões importantes, por exemplo, envolvendo pesca, né? Então, essa é uma das questões assim, mais polêmicas, agricultura e pesca na União Europeia. Então, eu em Portugal eu fui numa exposição de arte que eram navios de pesca de madeira dentro de um museu. E aquela exposição ela era um protesto pelo fato de que Portugal, pelas diretivas europeias, ele é obrigado a pescar menos do que ele pescava antes. Então, a atividade pesqueira em Portugal ela teve que ser reduzida para que Portugal acompanhasse as cotas e as regras da União Europeia sobre pesca. Diga, professor Luiz. Até completando, não sei se vai ser avançado, mas é um fato importante. Primeiro, na União Europeia, nós vamos ter o Conselho de Regiões. Ele vai aplicar aquela ideia de Davi Ricardo, em que as vantagens vão ser vantagens relativas, e aí você vai pensar sempre na questão do todo. É claro que o português, o cidadão português mediano não vai entender, mas a raiz disso está quando eu comentei no início, a Declaração de Schuman. A Declaração de Schuman, de 1950, ela propõe uma coisa para além dos nacionalismos. Para além dos nacionalismos. Então, a superação do nacionalismo feita por uma necessidade, já que se tivesse Terceira Guerra Mundial, seria na Europa,
mas a Europa deixou de ser o ator principal. Então, temos Estados Unidos e União Soviética, tínhamos no final da Segunda Guerra Mundial, algo que superasse o nacionalismo. E que começa, como eu comentei no passado, ela começa com uma cooperação da resistência. A resistência, a gente fala da resistência francesa, mas não foi só a resistência francesa. Foram vários, de vários países que auxiliaram os aliados na defesa contra o nazismo. Isso surgiu uma cooperação que foi além da ideia de nacionalidade, de nacionalismos. Então, nós vamos começar a pensar no pensamento europeu, não o pensamento francês, o pensamento alemão, o pensamento italiano, o espanhol, mas o pensamento europeu. Essa é uma mudança significativa, mas que muitas vezes também não atinge o cidadão médio. Ele não compreende isso. E a forma como foi apresentado anteriormente é muito interessante para se ver o tipo da formação do Parlamento Europeu. Em blocos, nós temos uma questão curiosa. No bloco, um partido pode estar vinculado a uma corrente e, no nosso país, está em outra corrente, o que vai colocar uma situação curiosíssima. Isso provavelmente vai ser comentado mais adiante. Exatamente. Então, como disse o Rony, dentro do Parlamento Europeu, existem como se fossem partidos europeus. Então, e realmente a gente vai voltar a esse assunto, né, mas cada partido da França, da Hungria, da Alemanha, uma vez eleito representantes seus para o Parlamento Europeu, lá eles vão se juntar a um bloco, né? Então, o Rony, por exemplo, falou do Patriotas pela Europa, né? Que é o partido mais à extrema direita da União Europeia, e ele foi criado recentemente. Acho que mais tarde vou falar sobre isso. E envolve o partido do primeiro-ministro da Hungria, envolve o Rassemblement Nacional francês, envolve a Liga do Norte, que é o partido de extrema-direita italiano. Então, e aí é interessante, né? Porque você tem um nacionalista italiano, um nacionalista húngaro, um nacionalista francês. Pô, mas o que um nacionalista francês está fazendo ali com um nacionalista italiano? Que existem aspectos que são comuns a eles dentro da política europeia. Mas, enfim, não vou mais delongas. Thiago agora tem aí algumas coisas bem interessantes para trazer para a gente. Por favor. Antes que o Thiago comece, para quem está a primeira vez aqui, isso aqui é uma grande tábula redonda. Não é uma palestra. Vocês podem participar, eu tenho dúvida, pergunte. Aqui é uma questão igualitária entre professores e alunos, e nós temos posições diferentes. E se respeita as posições, são respeitadas. Por isso que funciona há 25 anos. Então, bom dia. Vou falar um pouco do caso português. Como o professor Marcos já falado, eu, originalmente, sou muito ambicioso, tinha incluído muitos países, países de muitos partidos, e a gente acabou tendo que cortar para diminuir a prestação. Mas não tem problema, porque, como a gente vai ver mais para frente, o caso de Portugal se repete ao longo da Europa. Claro, sabe quando é o caso específico de cada país, mas os partidos e o que cada partido indica, com base no espectro político do que reclama em relação à Europa, é muito parecido. Então, o professor pode passar. Essa aqui está. Então, a gente pode pegar 3 eleições diferentes portuguesas. Uma eleição de mais ou menos 20 anos atrás, 2005. A penúltima eleição e a última eleição, para ver mais ou menos quais eram os tópicos debatidos pelos partidos e quais eram os jogadores políticos e qual é o aspecto político deles. Pode passar. Opa, perdão. Aqui, não. É para cima. É. Isso. Sim, aqui eu tinha esquecido de, aproveitando a que ficou fora do lugar, a apresentação do Rony. Então, aqui é a composição atual do Parlamento Europeu. Então, daqui do grupo Partido Popular Europeu para cá, então nós temos aqui a centro-direita. O que eu queria ressaltar mais é daqui para cá nós temos, ou seja, do SR, né, grupo de
os conservadores reformistas, até o Europa e Soberania das Nações. Então, esse grupo daqui seria um grupo considerado de extrema-direita, né? O Partido Popular, que é o principal partido, o Partido Popular Europeu, tem 188 cadeiras, é o principal partido do Parlamento Europeu e que forma digamos, a presidência da Comissão Europeia atual, e a Renovação Europa, de Adriano de Direito também, e do Verde para cá, são os grupos de esquerda. E Rony, depois também, se quiser comentar mais alguma coisa, fique à vontade, viu, Rony? A hora que você quiser. Muito bem, então, vai passando de cima e pronto. Agora mais um. Aqui, isso. E nas eleições legislativas portuguesas de 2005, a gente tem a dominância do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. Eles são partidos que no Brasil poderiam ser quase centrão, assim, porque o Partido Socialista não é bem socialista no que a gente tipicamente faz com o Partido Socialista aqui no Brasil, é mais... O socialismo europeu, na verdade, é muito mais a criação de estado de bem-estar social, de, sei lá, saúde universal, e por aí vai. Social-democrata. O social-democrata. Tanto que o Partido Social-Democrata, ele cumpre a função social de direita, mais ou menos, aqui, mais na área de oposição ao Partido Socialista. E desde a redemocratização de Portugal, após a Revolução dos Cravos, que derrubou o Estado Novo, o Salazar, o Partido Socialista tem dominado bastante, só que ele foi cada vez menos se desradicalizando, que a Constituição portuguesa era dirigista para o socialismo, interessante isso. Mas o Partido Socialista foi acabando se desradicalizando. E os tópicos discutidos nessa eleição, por exemplo, em 2005, eram a legalização do aborto, a corrupção em Portugal e até a suposta homossexualidade do presidente do Partido Socialista. Então, esse era o tipo de tópico. Por que a gente escolheu pegar 3 eleições diferentes? Mais ou menos 20 anos atrás, quando as eleições do Parlamento Europeu não influenciavam tanto as eleições nacionais dos países, e as últimas 2 eleições, onde a gente consegue ver que influenciam sim. E vou falar um pouco mais de cada um dos partidos lá para frente, mas vocês podem ver em Portugal, em si, o Partido Socialista domina ali Leiria. E isso é 2005. Isso é 2005. Você tem a Coligação Democrática Unitária, que é uma coalizão do Partido Comunista Português e Partido Ecologista Português, os Verdes. O Partido Popular, que é de direita, ele é de direita, contrário ao Partido Social Democrata, e você tem um bloco de esquerda, que é mais esquerda radical, assim, então pode passar. Aqui eu fiz um gráfico do posicionamento político dos partidos nessa época e a relação deles com como eles se firmam na União Europeia. O bloco de esquerda, que é de esquerda radical, é inicialmente muito eurocético. A gente percebe a tendência nos partidos de esquerda radical da Europa de serem bem anti-União Europeia ou eurofóbicos, principalmente comunistas. O Partido Comunista Português é radicalmente, desde sempre foi bem anti-União Europeia. Eles consideram um projeto neoliberal, eles criticam muito a circulação de livre comércio entre os países da União Europeia. E você tem os 2 principais partidos que se opõem, eles são bem de centro, e eles desde sempre são considerados pró-União Europeia. Na época, a União Europeia é uma ideia muito nova, assim, então a gente vai ver que alguns partidos vão tendo posições mais favoráveis à União Europeia ao longo do tempo, conforme eles vão ganhando fé na instituição e depois lá na frente os problemas vão aparecendo. Agora, se a gente for passar para a próxima eleição, Sobe 2. Essa? 2022, sim. A gente começa a ver alguns problemas políticos, primeiro com a chegada do Chega, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que isso começa mais ou menos com o Brexit. O marco temporal de precisamos reconhecer os problemas de soberania que a União Europeia causa. Só fechar ali, diminuir o número aqui as pessoas possam ver.
Isso aqui coloca no som. Ou no som, porque o som não. Deixa eu terminar. É que as pessoas têm que pensar o seguinte: havia 3 projetos para a União Europeia. Existe o projeto inglês, existiu o projeto inglês, que defenderia que a União Europeia fosse uma associação de Estados. E nessa condição de associação, os Estados seriam plenamente soberanos. Existe a proposta francesa, que defende que a União Europeia seja uma confederação de Estados. Existe a proposta alemã, que defende que a União Europeia seja uma federação de Estados. Então, a francesa, confederação, a alemã, federação. E na questão do Brexit, a Inglaterra, sempre foi um problema. Antes eu sempre defendi que bom que a Inglaterra saiu, porque ela realmente dividia a União Europeia. Porque ela tinha uma série de vantagens, e isso refletia na posição dos outros países. O resto de por que nós temos que fazer assim se os ingleses não têm? A Inglaterra tinha uma série de reservas. No direito internacional, a redução de reservas é uma prerrogativa do Estado. A aceitação ou não das reservas por outros Estados que faz a diferença. Mas a Inglaterra colocava uma posição de reservas. E os outros tinham que engolir. E isso criava uma divisão muito forte. Então, a saída da Inglaterra foi muito bom para a União Europeia. Excelente para a União Europeia. Que havia realmente problemas seríssimos em relação a isso. E refletia nas eleições regionais. Então, nós vamos ter, entre 2005 e 2022, nós tivemos algumas eleições. Mas ela vai refletir em Portugal, mas vai refletir em todos os lugares, exatamente essa ambiguidade. E que vai, depois, diminuir, mas com a guerra da Ucrânia, isso torna-se outra vez relevante. Por favor, Eu vou sobre isso, prof. Inclusive, em 2022, o Partido Socialista ainda vence a maioria dos assentos na casa, e o Partido Social Democrata em seguida, mas mantendo essa tendência. Porém, o Chega fica em terceiro lugar. O Chega ele é considerado um partido de extrema-direita, e por que eu disse que o caso português é muito análogo a praticamente todos os casos da Europa Ocidental? Menos a Holanda, que é um pouquinho diferente, a gente vai ver lá na frente. Porque alguns partidos, baseados no espectro político, eles afirmam a mesma coisa. Os partidos mais de extrema-direita, eles criticam muito a perda de soberania dos países. Eles criticam principalmente a política de imigração da União Europeia. Quanto mais extremistas eles vão ficando, mais anti-muçulmanos eles vão ficando, mais islamofóbicos eles vão ficando. A Iniciativa Liberal é um partido liberal, neoliberal, eles são muito pró-União Europeia, com essa política de livre comércio entre os países, uma política fiscal unitária. O bloco de esquerda é muito radical anti-União Europeia. A Coligação Democrática Unitária também bem anti-União Europeia. Os verdes, eles são um caso mais à parte. Igual no Brasil, não tem muito a ver, mas eu acho interessante que os verdes seriam os comunistas. Aqui no Brasil, a gente tem a Federação Brasil, que é uma coligação partidária do qual o PT faz parte, o PCdoB e o Partido Verde. E que os verdes, eles criticam muito a política agrária da União Europeia e as políticas ambientais, de redução. Também que a União Europeia ela tem cada vez mais passado resoluções, projetos para diminuir a cota de carbono e políticas mais sustentáveis. O Pessoas, Animais e Natureza, ele é um partido meio que o verde, só que ele tem pouca participação, ele ganhou um assento na casa nessa eleição. E aqui tem os partidos livres. Mas como a gente vê um mapa de Portugal, a gente não vê grande mudança. Lisboa, como de se esperar, tem uma pluralidade maior de partidos. Por exemplo, o Partido Comunista não domina em quase nenhum lugar que não seja centros metropolitanos, urbanos. E esses são praticamente os temas discutidos a partir de agora, que é a perda de soberania nacional, a falta de independência, da autonomia para decidir as políticas econômicas e a questão da liberação que você mencionou. Exatamente, principalmente a questão da imigração também, de rachar a cota de imigrantes que cada um vai receber.
E pode passar. É que nós temos que pensar o seguinte, quando falamos de União Europeia, só a parte, falamos a supranacionalidade da União Europeia, mas a União Europeia é baseada em tripé. O professor Eduardo já tem um livro sobre isso aí. É baseado no tripé. Né? Na parte ligada ao comércio, que é supranacional. A parte ligada à defesa e a questão ligada a migrações são intergovernamentais. Ou seja, depende da vontade de cada Estado. Funciona a regra do consenso. O que é a diferença de algo supranacional? É a maioria. Algo intergovernamental é o consenso. Todo mundo tem que concordar. Então, por isso que, às vezes, nós temos diferenças de adoções de políticas sobre migração. Essas últimas semanas criticou-se muito a posição da Alemanha. Antes discutia a posição francesa, a posição húngara, porque cada país tem a sua política própria em relação a isso. Aqui, esse gráfico é interessante porque mostra a evolução do posicionamento desses partidos em relação à União Europeia. É que o Partido Ecologista ele ainda é muito crítico na União Europeia. É importante definir que alguns partidos não são necessariamente, a maioria, não são necessariamente anti-União Europeia, eles são eurocéticos, que se chama. Eles têm uma posição mais cautelosa em relação ao projeto da União Europeia. O Partido Comunista Português se manteve consistente no seu ódio contra a União Europeia. A Coligação Democrática Unitária não é muito diferente, os dois partidos. A Coligação Democrática Unitária é a coligação entre os verdes e os comunistas, na verdade. Né? E o Bloco de Esquerda, mesma coisa, eles criticam muito interessantemente a perda de soberania nacional também. Isso é algo que eles têm em comum com os partidos mais à direita. Mas eles criticam o caráter neoliberal Não, eles criticam os burocratas de Bruxelas. Eu esqueci de comentar isso, prof. A concentração de poder em Bruxelas. Eles criticam muito isso. A iniciativa liberal, olha, eles são muito pró União Europeia. E o Chega é o mais interessante nesse gráfico. Porque, como vocês podem ver, o Chega ele não é tão União Europeia, anti-União Europeia ainda. Inicialmente, ele é a favor da... Até hoje, ele não, mas a gente vai ver na próxima eleição, ele não reivindica a saída de Portugal da União Europeia, pelo menos ainda não, imediatamente. Mas eles se mostram, não, a gente quer ficar na União Europeia, mas a gente tem algumas ressalvas, a gente quer maior autonomia de Portugal dentro da organização, a gente quer poder pescar. Tem o Partido Social Democrático e o Socialista mas todos que são ambos praticamente sociais democratas. Assim. O Partido Social Democrata, ironicamente, ele concentra muitos conservadores. Então, essa galera mais velha de Portugal, que tem muito, que é mais conservadora, assim, eles acabam indo, na verdade, para o Partido Social Democrata. Pois que o Partido Social Democrata acaba tendo oposição ao Partido Socialista. E agora, para a última eleição... Só um minutinho. E aí, eu quero fazer esse contraste aqui, né, Thiago? A gente conversou sobre isso, né? Vejo, então, que os dois principais partidos portugueses, o Partido Social Democrata e o Partido Socialista, que se disputam, né, profundamente, os dois são pró-Europa. Eu quero fazer esse contraste, tudo que você depois vai mostrar. Não. Então, veja, os dois principais partidos são partidos pró-Europa, no caso de Portugal. Aqui a gente ainda não tem um problema de governabilidade de Portugal com dificuldade de formar governo, por causa da polarização causada pela União Europeia. Mas eu acho interessante que o que aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2022? A Rússia invadiu a Ucrânia. Isso momentaneamente causou um renascimento do sentimento pró-europeu e juntou muitos países da Europa Ocidental juntos, mas depois a própria guerra da Europa, da Ucrânia, que não é o tópico, não vai dar tempo de trabalhar aqui, acaba sendo um tópico polarizante entre os partidos. Mas agora vamos para... Essa eleição foi antecipada. Eles tiveram alguma dificuldade de formar governo, então foram antecipados, quase na Constituição Portuguesa. Pode passar. E agora a gente tem a eleição de 2024, que
É a primeira vez que vocês veem esse mapa não tão roxo. Você vê que ao norte de Portugal, você tem na região de Bragança, e até Leiria é laranja. E uma perda de poder muito forte do Partido Socialista. Por quê? O Partido Socialista só não ganhou de novo porque os direitistas conseguiram formar de forma muito inteligente uma coligação chamada Aliança Democrática, que junto ao Partido Social Democrata, o Partido Popular tem um partido de direita, sim, conservador, e o Partido Popular monárquico, o partido monarquista. Eles não acabaram incluindo a iniciativa liberal, encontrei posições divergentes, porque os liberais não se aliaram a essa coligação, mas eles geralmente votam juntos. E o Partido Socialista, e a gente pode ver, que é muito interessante, que o governo é bem minoritário, 28,35%. Aqui a gente já fala de um programa de governabilidade em Portugal, falando pela polarização entre a União Europeia. Por quê? Porque o Chega, a gente vai mais no próximo slide, ele se tornou muito eurocético, muito eurocético. Além de ser inspirado pelo Reino Unido e partidos na Alemanha. Então, você tem a direita, a centro-direita liberal e uma extrema-direita radical, uma pró-Europa e uma eurocética. E a Aliança Democrática se recusou a fazer coalizão com o Chega. Eles deram um Chega. Porque agora a gente não quer mais esse discurso anti-União Europeia. Mas nós não podemos ignorar o seguinte: junto com isso, nós temos alguns escândalos de alguns dos governantes, principalmente do Partido Socialista, principalmente do socialista, mas isso. Nós vamos ter alguns escândalos que não podem ser ignorados. Algumas pessoas votaram contra, como acontece aqui. Nós somos cansados desses aqui. Tentar algo novo. E o problema é que o novo ficou meio fascista. Então, esse é o problema. Então, tira as possibilidades. Mas em Portugal aconteceu exatamente isso. Junto com. Então, nós temos vários fatores que devem ser considerados. Deixa eu só comentar aqui uma coisinha. Interessante aqui, porque ele estava falando, né, da questão da Aliança Democrática. Eles fizeram a seguinte coisa, o discurso deles inteiro: nós não vamos fazer aliança com o Chega. Então, vote na gente, nós vamos ganhar essa eleição e de jeito nenhum nós vamos fazer aliança com a extrema-direita. E aí, quando acabou a eleição, percebam que a Aliança Democrática ela venceu o Partido Socialista por menos de 1% dos votos. Menos de 1% dos votos. Mas aí falaram assim, bom, vocês não têm como formar uma maioria porque vocês só têm 28,85%. Vocês vão falar com o Chega? E eles disseram, não, nós prometemos aos nossos eleitores que nós não vamos fazer aliança com o Chega. Nós vamos formar um governo minoritário. E aí o Partido Socialista, que está se sentindo desgastado, vejam, o Partido Socialista perdeu por menos de 1%. Ele falou assim, eu reconheço a vitória da Aliança Democrática e eu reconheço que a Aliança Democrática é quem tem o direito de formar o próximo governo. É bem diferente do que a gente vai ver na França daqui a pouco. Então, quer dizer, o partido que perdeu por menos de 1% e sabe que o outro grupo não tem a maioria, eles falaram, aceitamos as regras do jogo, quem tem que formar o governo é o partido que ganhou com 28,85%. E daí há uma colaboração dentro do projeto que possibilita os dois juntos terem mais 50%. E no próximo slide, só comentar. E aqui a gente vê que o Chega ficou mais eurocético ainda, em algum ponto. E a Aliança Democrática ela tem uma ala relativamente eurocética, tanto que eles não são tão pró-Europa quanto os liberais ou os socialistas. E eu acredito que seria isso, na verdade, em relação ao caso português. Agora, eu esqueci de trabalhar um pouquinho sobre fazer um breve comentário sobre o caso holandês. Pode passar, né?
formação do governo holandês, a gente só pegou a última eleição. Eu não tinha feito esse recorte de 3 eleições para Espanha, Itália, Alemanha, Bélgica, muito ambicioso, mas enfim. Isso dá um belo artigo. Mas igual o professor, eu estou fugindo dos projetos. Pode passar para o próximo. Olha que legal. Esses são os principais partidos que ganharam. É que a gente vê uma tendência que se repete no mundo inteiro. Que você vê a esquerda dominando em centros urbanos e você vê a direita dominando em regiões rurais. Tem várias teorias de por que isso acontece. Não tenho alguma coisa de falar de nenhuma delas. Tenho bagagem para falar de nenhuma delas. Mas eu acho interessante isso aqui. E se a gente for para o próximo slide, os 2 partidos que ganharam, olha que legal. Os 2 principais partidos, quem ganhou foi o PMV de extrema-direita, que ele é muito eurocético, ele é muito... e o segundo maior partido, que é o PVD-AGE, que é de centro-esquerda, ele é mais liberal, não tão radical. Eles têm posições muito diferentes entre si. Porque a Holanda, ela vive um caso à parte, porque ela está passando por uma polarização extrema, muito por causa do líder desse partido aqui, que ele é uma figura meio Trump, assim, ele foi considerado um alinhado do Trump, mas ele também não é uma figura necessariamente neoconservadora, assim, essa persona meio Bolsonaro, Milley, por aí vai. Mas acho que seria só esse breve comentário sobre o caso holandês. O futuro eu não faço ideia, não sei o que vai acontecer, se o Chega eventualmente vai ganhar a maioria, espero que não. Qual a cultura da Europa, isso aí já também tem uma linha de bagagem para falar. A gente seria isso. Muito obrigado. Então, olha só, aproveitando esse slide, né? Então, vejam que aqui no caso, a polarização, você tem centro-esquerda e extrema-direita, porque aqui também tem outros partidos de centro-esquerda que também são pró-Europa, né? Então, a polarização aqui, ela envolve esquerda e direita e envolve a questão de eurocéticos e pró-Europa, né? Muito bem. Agora, aí, bom, agradeço muito ao Thiago. E aí eu vou pedir para vocês trocarem. Antes de avançar, só mais um comentário. O NEAD, ele se dedica à formação de novos juristas, sempre. Por isso que é recomendado sempre a apresentação de um professor, junto com graduandos, mestrandos, doutorandos. Essa é a ideia, é o mote. Preparar novos professores. E ele se orgulha de ter já professores com pós-doutorado, o Martim, por exemplo, são 3 doutorados, né? Então, que fizeram aqui, começaram exatamente aqui, como, inclusive, dentro do seu segundo período. Eu comecei aqui como especialista. Começou aqui como especialista. Fiz o mestrado, doutorado com o professor Luiz Alexandre. Então, faz muita diferença. E aqui é para formar mesmo. É a nossa colaboração para o crescimento de vocês. Muito bem. Então, agora, senhorita Isabela Souza. Olá, bom dia. Eu vou comentar um pouco sobre a situação na Alemanha. Então, a situação na Alemanha é muito parecida com todas as situações que o Thiago comentou, que hoje em dia realmente está ocorrendo esses extremismos políticos. E no caso da Alemanha, ele é um pouco diferente dos outros por causa da sua história específica. Nesse caso da Alemanha, é diretamente interligado com a reunificação da Alemanha de 1990, porque é de 1939, porque desde então ocorreram desigualdades estruturais entre a antiga Alemanha Oriental e a Ocidental, que repercutem até hoje. No momento que ocorreu a queda do muro, ocorreu então o fechamento de fábricas na Alemanha Oriental, e isso eu vou chegar nesse ponto, já estou ficando tudo, enfim. Quando ocorreu a guerra do muro de Berlim, tá, slide, por favor, claro. Opa, peraí, eu fiz besteira. Peraí, fez ao contrário, perdão. Então é para baixo. Para baixo, ok.
Então, o que aconteceu é que começou a privatização dos meios de produção da Alemanha Oriental, e acontece que 80% dos meios de produção e das terras da Alemanha Oriental foram comprados por pessoas da Alemanha Ocidental. E as fábricas foram rapidamente fechadas, porque elas não eram no nível das fábricas da Alemanha Ocidental, e isso acabou marginalizando as pessoas que estavam na Alemanha Oriental, porque acabaram que ficaram sem seus empregos, tiveram que ir para a Alemanha Ocidental, para a área da Alemanha Ocidental, para conseguirem condições melhores de trabalho e de vida. Pode passar. Inclusive, tem muita essa discussão sobre um suposto colonialismo econômico da Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental, porque, primeiro, por isso que eu comentei, de que eles compraram tudo da Alemanha Oriental e acabou que as pessoas que estavam na Oriental não conseguiram se restabelecer. E até hoje, o judiciário, por exemplo, da Alemanha inteira, tem apenas 2% de cidadãos da Alemanha Oriental. Então, realmente, quando houve toda essa reestruturação, teve a agência que estava ali ajudando a transformar, né, e privatizar as estatais e tudo, e ela acabou colocando todos os funcionários públicos da parte ocidental na parte oriental. Então, acabou que a parte oriental realmente não teve voz nas suas próprias políticas de como isso tudo seria levado, e acabou que foi isso, eles tiveram esse sentimento de marginalização e de que eles não tinham voz na própria política da sua região. Pode passar. Comenta a questão da taxa da floresta. Então, tem isso, que eles criaram uma taxa para funcionários públicos que iam da parte da Alemanha Ocidental para a Oriental. Eles criaram uma taxa chamada Bush-Premier, que Bush tem a ver com selva, né? E, basicamente, para as pessoas que iam de uma área para outra, eles davam um benefício como se fosse uma insalubridade, praticamente, o que fez, obviamente, deixou as pessoas da antiga Alemanha Oriental um pouco ofendidas, mas que também acabou criando salários que não eram iguais entre os dois Servidores públicos mesmo. servidores. Ah. E também é isso, tipo... Não, é só... Só mais uma observação, velho. Nós estamos falando de um país, a Alemanha Oriental, 108 mil quilômetros quadrados. Professor, mas sempre tem que ter noção da questão das proporções. 108 mil, o Paraná tem 199 mil quilômetros quadrados. O Paraná é maior do que a Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental tinha 277 mil quilômetros quadrados. Um pouquinho maior do que o estado de São Paulo. As duas, ficou 300 e poucos mil quilômetros quadrados. Ela é menor do que o estado de Minas Gerais. A Alemanha inteira é menor do que o estado da Bahia. A Alemanha inteira é menor do que o estado do Mato Grosso. Então, a Alemanha inteira. Nós estamos falando... Por isso que nós temos que pensar... A gente fala de Israel. Israel é menor do que o estado do Sergipe, que é o menor estado do Brasil. Mas parece tanta coisa. A Alemanha é o grande estado europeu. É verdade. Ela tem mais população. E se nós considerarmos, a Turquia deve estar superando hoje a Alemanha em população, mas e tirando a Rússia, né? Mas o tamanho da Alemanha é pequenininho, quando você pensa em termos do Brasil. Só que tem um nível o dobro do Brasil, quase o dobro do Brasil. Há uma diferença. Não, mas o que é interessante, né, imaginar que um funcionário da Alemanha Ocidental, quando ia trabalhar na Alemanha Oriental, ele recebia essa taxa da floresta como uma compensação para ele estar indo trabalhar num lugar inóspito. E aí acabava que ele ganhava um salário maior do que o servidor público federal que era da Alemanha Oriental e que não precisou se mudar. Então, imagina que grau de humilhação, né, de
Isso foi a compensação, né? Quando foi feito a paridade do marco alemão oriental e marco alemão ocidental, foi de 1 a 1. Ah, sim. Aí a Alemanha Oriental teve uma baita vantagem. Então, são questões de compensações. Sempre tem que tomar cuidado. Né? Olhar só esse lado, mas teve esse lado aqui que vocês tiveram uma baita vantagem. Então, a unificação custou, porque não foi um caso, em termos de direito internacional, o caso alemão é um caso muito interessante. Não foi um caso de fusão de estados, foi um caso de anexação total. Então, isso é um regime jurídico diferente. É uma anexação total. Existia a República Federal da Alemanha e existia a República Democrática Alemã, que era comunista. Aí, a República Democrática Alemã simplesmente renunciou ao poder. Ela foi totalmente incorporada à República Federal da Alemanha e dividida em 5 estados. Então, ela renunciou ao poder. Mas esse custo foi acima de $1 trilhão. Isso foi um custo gigantesco, porque se deu muitas compensações para o alemão oriental. Então, peraí, então vamos criar para que diminua essas tensões. Então, por isso que a gente tem que olhar sempre o contexto. Por favor, está muito interessante. Mas então, as pessoas da Alemanha Oriental que antes tinham pleno trabalho e plena moradia garantidos, tiveram que então lutar com o desemprego e com também especulação imobiliária, né? Porque acabou que ia privatizar as casas que antes eram de domínio do Estado e concedidas aos cidadãos. Acabou que, novamente, muitas pessoas que eram, não só da Alemanha Ocidental, mas também pessoas do exterior e tudo, acabaram comprando essas casas e acabou que, então, as pessoas que antes tinham as casas agora tinham que alugar ou não tinham moradia própria. Enfim, isso foi um grande problema. E essa foto daqui é atual, é dessa cidade aqui, Cottbus. E eu quis relacionar com o que estava acontecendo antes, que foi isso que as fábricas todas fecharam por causa da privatização e tal, e as pessoas tiveram que sair lá do leste da Alemanha. E agora, com essa crise energética que está acontecendo na Europa, por causa da Rússia, essa cidade daqui, Cottbus, ela estava produzindo energia e tinha minas, e agora, com essa revolução energética, eles cobriram a mina de água para fazer um lago, para tentar, de alguma maneira, dar emprego para a população que estava perdendo os empregos por causa da mina, que não existe mais. E aí eles, então, criaram esse lago para focar no turismo e controvérsia, porque a população não está muito feliz, porque eles não acham que é um comércio tão atraente, tão estável, quanto o que eles estavam fazendo antes. Então, é isso, o cenário da Alemanha do lado leste, isso, é um povo que acaba se sentindo, como eu falei, marginalizado e um pouco esquecido das políticas, e isso acaba, então, pode passar, abrindo espaço para os extremismos e para políticas mais radicais, porque eles acabam tendo esse sentimento de que as coisas não acontecem do lado deles, então eles acabam apoiando partidos um pouco mais extremistas. Então, a AfD, que é a Alternativa para a Alemanha, é um partido de extrema-direita que está crescendo muito no leste da Alemanha, exatamente por isso, por ter políticas rejeitando a transformação energética, políticas pró-Rússia, nesse sentido de que eles querem continuar com a política energética O gás russo. com o gás russo que estava, né, que era o que acontecia antes. E, enfim, então esse ressentimento da população oriental, que enfrentou décadas de estagnação econômica de baixos salários, e além disso, da ausência da elite local nas posições de poder, abre espaço para políticas extremistas. O soldado também da antiga União Soviética. Mas aqui nós estamos falando de 16 milhões de habitantes. Tá? No universo de 80 milhões, da Alemanha, a parte oriental tem 16 milhões. Então, nesse estado de Turingia, que é um dos estados da Federação da Alemanha, a AfD conquistou 32% dos votos, então, do parlamento. E apesar da AfD ter maioria
escolheram um membro da CDU, que é um dos partidos tradicionais da Alemanha, escolheram um membro da CDU para presidi-lo, porque a AfD foi bloqueada por todos os outros partidos de presidir o parlamento. Então, isso, apesar da população estar olhando para essas pautas mais radicais, isso, os extremismos prejudicam muito a forma de governo, porque ele não tem coligações e não tem apoio de uns nos outros, então deixa tudo muito difícil. Pode passar. E depois, sei lá... passado das eleições para o Parlamento Europeu em 1932, a experiência conta muito aí, né? Quando a ascensão do nazismo, nessa comunidade em 1933, nós temos algo que já aconteceu. Exatamente, quando o Hindenburg vai lá e resolve convidar o partido nazista. E depois ela vai voltar aqui, gente, mas já prestem atenção, o BSW, ela vai falar sobre o BSW, mas e aí a gente vai ver como está complicado. Então, a Turingia é um estado da antiga Alemanha Oriental, né? E aí a gente tem aí a AfD e agora ela vai falar da BSW. E esse aqui, o Partido Verde, é um dos partidos tradicionais da Alemanha, e é isso, esse BSW que eu vou comentar, e a AfD deslancharam, assim, com todas essas opiniões deles radicais. Então, o BSW é esse Allianz Wagenknecht, que é um novo partido de esquerda radical, que é eurocético e anti-imigração, porque ele se baseia na ideia de que as classes populares alemãs não se identificam tanto assim com as pautas da esquerda que estão mais em alta, e que sim, eles estariam jogando, essas pautas estariam jogando os trabalhadores para a direção da extrema-direita na Alemanha. Pode passar. Então, esse BSW também foi terceiro colocado nas eleições regionais de vários estados muito importantes da Alemanha. E essa Sarah Wagenknecht, ela era de um partido já de esquerda, socialista, e ela então fundou, junto com outros, fez ali uma coligação para essa esquerda mais extremista e que é contra pautas anti-imigração e também pró-Rússia, a favor contra essa transformação energética. Pode passar. Então, esses dois extremismos, tanto de esquerda quanto de direita, ameaçam a estabilidade do sistema político alemão, e essas demandas radicais também acabam que podem vir a ser incorporadas por partidos que não são radicais, exatamente porque eles estão conseguindo muito voto do povo, que está infeliz com como as coisas vêm acontecendo, e, novamente, essa parte do leste sendo muito importante por se sentir não dentro das políticas, tanto quanto a parte da Alemanha Ocidental. E isso acaba por, então, pode vir a tornar a Alemanha mais isolacionista, o que impacta a União Europeia e a geopolítica global no geral. E é isso. E como a Isabela falou, né, vocês devem ter notado, né, algumas semanas atrás, que a Alemanha ensaiou, depois dessas eleições na Turingia, Brandenburgo e Saxônia, a fazer por alguns dias um controle de entrada de fronteiras, que é uma coisa esquisitíssima dentro do espaço Schengen, dentro da União Europeia. Apareceram lá uns guardas na fronteira da Alemanha, pedindo passaporte, vendo quem estava entrando na Alemanha, e todo mundo, que história é essa? Peraí, a Alemanha não faz mais isso, né? Mas por que eles fizeram? Para dar uma segurada nessa questão do impacto que a imigração tem na política da Alemanha hoje. Então, para eles dizerem assim, não votem nos candidatos radicais, porque nós, dentro do centro, nós também vamos agora começar a nos preocuparmos com essa questão da imigração. Mas isso, enfim, acho que nem teve assim, uma continuidade, mas mostra aquilo que a Isabela falou, o risco de que, para tirar voto dos extremistas, a Alemanha comece a adotar políticas que não são exatamente aquelas que a União Europeia vinha adotando nas suas fronteiras internas. Uma coisa que eu esqueci de comentar, importante só,
é que esse CDU, que é esse partido que eu falei que é tradicional e que ainda está lá no topo, né, das pesquisas ainda, não das pesquisas, né, tipo, enfim, das No eleições, governo tudo, da do Alemanha. governo, No sim. governo da Alemanha. Eles disseram que eles não vão também fazer coligação com a AfD, e o CDU é um partido de direita também. E mesmo assim, eles falam que eles não vão se juntar com a AfD, o que é isso? É um problema porque dificulta a forma de governo, né? Para a formação de um governo, né, para a formação de um ministério, né, a partir do momento que você tem milhões de votos que você não, e consequentemente de cadeiras, né, tanto no parlamento da Alemanha quanto nos parlamentos regionais, né, dos estados. Então, né, como é que você vai formar uma maioria se, do ponto de vista de política europeia, e aí não é só questão de esquerda e direita, né? Então, se você não pode fazer aliança com partidos que têm representatividade importante, seja no parlamento da Alemanha, seja nos parlamentos regionais. E a AfD conseguiu mais de 1/3 no parlamento nesse de Turíngia, né? Só que é isso, não tem 2/3, que é o que precisaria para conseguirem as decisões, né? Então é isso, fica meio que parado ali, né? Lembrando também que, diferente do que acontece aqui no Brasil, nós temos um presidente que não tem uma coligação, mas no parlamento ele não conta com maioria. Mas aqui é o sistema presidencialista. Na Europa, a exceção da França, que é semi-presidencialista, os sistemas são parlamentaristas. Por isso que tem tantas eleições lá. Tem problemas do que vai. Convoca-se novas eleições. Aí o povo vai dizer, então, a maior participação popular. Aqui fica distante. Esse nosso sistema aqui fica muito distante. Muito bem. E aí vem aquilo que seria o foco da apresentação, mas eu acho que a apresentação dos que me precederam foi tão boa que, como eu disse, o caso francês ele fica só mais uma situação a ser estudada. Então, pode passar o próximo slide? Então, antes de apresentar o caso francês, eu quero fazer uma sedimentação em cima daquilo que o Tiago, o Rony e a Isabela nos apresentaram, né? Que é a questão de que, para além da esquerda e da direita, então, quando a gente pensa agora em política europeia, a gente tem que pensar em outros nomes. Então, a gente tem que pensar em partidos que são a favor do federalismo europeu, e o professor Luiz Alexandre falou que essa é uma ideia razoavelmente forte na Alemanha, ou seja, de fazer a União Europeia como se fosse um país federal, como se fosse os Estados Unidos. Transformar a União Europeia numa espécie de Estados Unidos, onde cada país da União Europeia seria como se fosse um Estado. E se me permite, professor, até o seguinte, penso, ela parte da sua própria experiência. Os Estados germânicos, nós vamos ter a Confederação Germânica de até 1866, 1815 a 1866, daí a Confederação dos Estados da Alemanha do Norte, e aí com a Guerra Franco-Prussiana, a criação do Império Alemão, que era uma federação. Então, a Alemanha parte da sua própria experiência. Então, a ideia, só que diferente, né? Nós tínhamos ali 39 estados alemães, quando há o projeto da unificação alemã, no século XIX, e agora é um estado-região, englobando outras nacionalidades além da Alemanha. E no caso da Alemanha não foi fácil fazer a unificação, né? A Baviera tinha sua política externa frequentemente ligada à França durante muito tempo, né? E a Prússia já um pouco mais ali independente, né? Em alguns momentos aliados da França, mas nem sempre. Então, o Hanover muito ligado à Inglaterra. Então, não foi fácil fazer a unificação da Alemanha. E conseguiu-se, tá? Então, mas enfim, então a gente hoje em dia, quando fala em política europeia, para lá da esquerda e direita, a gente tem que pensar que existe, numa ponta, pessoas e partidos políticos a favor do federalismo europeu, outros que são fortemente pró-Europa,
outros que são eurocríticos, ou seja, são a favor da União Europeia, mas, né, como disse o Thiago, preocupados com algumas questões internas que são afetadas pela União Europeia, mas nem pensam em sair da União Europeia. Depois nós temos lá os eurocéticos, que já são um pouco contrários ou muito contrários à União Europeia, para nós chegarmos até ao espectro da eurofobia, né? Então nós temos aí vários movimentos que são absolutamente contra a União Europeia. E alguns eurofóbicos estão lá no parlamento da União Europeia. Então nós temos deputados eurofóbicos dentro do parlamento da União Europeia. Então, fazer essa sedimentação. Aí podemos ir adiante. Muito bem. Aqui eu fiz, então, né, um slide que é uma mistura aqui de várias imagens para nós começarmos a pensar no problema, então, da França. Então, a França é um dos países fundadores da União Europeia, está dentro do projeto lá desde 1950, então, desde a confederação lá do carvão do aço, e vai, né, participando de todo esse processo, e também apoiou muito a questão da criação da moeda europeia, né, do euro, que é um dos aspectos fundamentais da União Europeia. Então, a França ela tem essa tradição pró-Europa. E, por outro lado, a França começou a se incomodar, né, parte dos franceses, com dois aspectos principais. Um que tem a ver com a apresentação do Rony, que é a questão do papel do Parlamento Europeu. Então, as chamadas diretivas, né, que criam normas que devem ser obedecidas por todos os países da União Europeia. E, dentro dessas diretivas, né, nós tivemos problemas no passado também com queijo, né? Então, dentro do viés da Alemanha, por exemplo, em termos de regulamentação do queijo, praticamente metade dos queijos franceses teriam sido abolidos se tivesse sido seguida a linha que a Alemanha queria em termos de higiene, né? Então, dentro da linha da Alemanha, os queijos franceses são anti-higiênicos, não poderiam ser fabricados sequer. Então, a gente vê, né, que dentro dessa questão da normatização europeia, muitos atritos foram sendo criados, né? Existe a questão dos agricultores franceses, dos chamados gilets jaunes, das manifestações aí de agricultores franceses. Então, esse é um dos aspectos de atrito, né? O outro aspecto muito forte na França é a questão da imigração. Então, esse mapa aqui que eu coloquei para vocês é de 2014, e aí mostra alguns centros da França onde a população teoricamente imigrante chega a 17% da população. Mas, na verdade, para aqueles que são anti-imigração, o número é maior, porque, veja, a França, ela anualmente, ela naturaliza mais de 100 mil pessoas. Então, na verdade, você tem muitas pessoas hoje que são francesas, mas que nasceram fora da França, ou que são filhos de pessoas que nasceram fora da França. E aí existe um preconceito contra essas pessoas, mas é um preconceito meio estranho, porque, por exemplo, se a gente for pensar num dos líderes da extrema-direita francesa, que é o Batelat, o Jourdan, ele, na verdade, ele praticamente não tem uma gota de sangue francês. Ele é 75% italiano e 25% de franceses vindo da Argélia. Tá? Então, a primeira geração dele, se a gente for pensar nos pais e avós dele, ninguém nasceu na França. Tá? Mas ele é um dos líderes da extrema-direita francesa. Se a gente for pensar no Jean-Luc Mélenchon, que é o líder da extrema-esquerda, ele também praticamente não tem uma gota de sangue francês. Ele tem 25% de sangue francês, o resto vem da Sicília e do norte da África, mais de espanhóis e franceses que moravam, de famílias espanholas e francesas do norte da África. Então, essa questão de estrangeiro, de imigrante na França, é uma coisa muito complexa. Na verdade, o que a gente vê é um racismo e
uns casos descarados em relação aos imigrantes que são de origem africana, por exemplo, de origem asiática. Tá? Ou se a gente for pensar no Sarkozy, que é um dos líderes da direita francesa, o pai e a mãe eram húngaros. Né? Então, ele era também 100% de sangue não francês. Né? Mas aí não tem problema, porque como é um húngaro, etc. e tal, não se incomodam tanto. Né? Mas, então, essa questão da imigração na França ela é extremamente complexa. Né? Porque, na verdade, a questão do racismo é mais do que a preocupação exatamente com o estrangeiro. Né? Ademais, e é importante ressaltar, em termos de direito internacional privado, a França adota um sistema, por exemplo, aqui no Brasil, como é que funciona? A lei de onde você está domiciliado, que vai reger seu estado, sua capacidade, suas relações com o direito de família. Onde você está domiciliado. Na França, adota-se o princípio da nacionalidade. A sua nacionalidade que vai reger as suas leis, a lei de sua capacidade, seu estado de família, seu estado e sua capacidade. Então, é a nacionalidade. Mas ela também adota o vínculo com a nação francesa, ela é decorrente do princípio do ius sanguinis. Então, você vai ser francês porque o princípio que você é filho de francês. Aqui no Brasil, por exemplo, a regra geral é o ius solis. Você é brasileiro que nasceu aqui. E nós temos elementos que vão auxiliar o ius domicili e os laboris que vão auxiliar na identificação da nacionalidade. Mas veja, na questão da França, nós temos duas pimentinhas. Primeiro, a questão da capacidade, da nacionalidade. A segunda é o vínculo com o Estado, com o ser francês, é filho de francês. Se você veio de fora, não é francês, a sua regra, você não é vinculado ao Estado francês, mas a sua capacidade não vai ser regida pelo Estado da França, mas do país de sua nacionalidade. Olha que problema que você cria. E agora, em relação, né, por outro lado, né, dentro daqueles que se opõem à questão da imigração, aí existem alguns elementos que acabam chamando muita atenção da imprensa, né? Enfim, da mídia, né? Que é a questão do extremismo islâmico, que na França, em alguns casos, se percebe realmente, né? Então, nós tivemos aí o caso de um professor que foi decapitado, né? Por um estudante muçulmano por conta de algo que ele havia falado em sala de aula. Nós temos a questão de que existem advogados que são financiados pelo governo francês, né, que são como se fossem advogados ativos, que eles aprenderam mais ou menos a receita do bolo para fazer com que um imigrante ilegal ele fique para sempre na França. Então, quando o imigrante legal ele chega e ele encontra um desses advogados, ele já tem todo um roteiro para fazer com que aquela pessoa fique para sempre na França, de acordo com a legislação francesa. E alguns desses imigrantes eles acabam se radicalizando, cometendo crimes. E aí, quando a gente vai examinar como é que aquela família ou aquela pessoa ficou na França tanto tempo, isso é mostrado pela mídia, as pessoas ficam revoltadas, né? E aconteceu o caso justamente de uma pessoa que ela era um extremista da Federação Russa. Ele fugiu com a sua família para a França. A França quis mandar ele embora, mas através de manobras no judiciário, ele foi ficando. Aí os filhos dele foram sendo educados na França. Quando a França finalmente conseguiu expulsar ele de volta para a Rússia, aí o advogado explicou que os filhos dele já estavam estudando numa escola francesa há mais de 4 anos, já falavam franceses, já se identificavam como franceses. A família estava no aeroporto, conseguiu uma liminar para voltar para casa, e aí, meses depois, um membro dessa família fez um atentado contra a França. E aí esse caso ficou bastante famoso. E agora teve o caso da Filipine, né? Então, era uma pessoa de origem árabe muçulmana que entrou na França com visto de turismo, foi presa por estupro,
ficou 4 anos preso na França, e aí, pela lei francesa, ela tinha que ser expulsa. E aí ela foi para o centro para ser expulsa, mas o país dela tinha que recebê-la de volta. E aí esse país disse que não queria ela de volta. Aí em 12 dias o juiz tem que decidir. E aí o juiz em 12 dias falou assim, por que ela ainda não foi para o país dela? Aí a polícia assim assado, aí o juiz adiou por mais 12 dias. Aí de novo não houve o acordo com o país dela, adiou-se por mais 12 dias. Aí a juíza falou assim, olha, ele é extremamente perigoso, mas eu sou obrigado a soltá-lo. E aí mandou soltar ele. Soltou, semanas depois, ele matou, estuprou essa moça que é a Filipine. Né? E aí esse caso é o caso atual na França. Né? E aí que leva à questão do radicalismo anti-imigração. Né? Então, são casos como esse que volta e meia vão acontecendo e que vão, então, alimentando a política anti-imigração na França. Tá? Muito bem. E aí, existe tradicionalmente na França um movimento de extrema-direita, que antigamente era o Front National, né, que é ligado à família Le Pen. E quando eu morei na França na década de 80, o Front National ele tinha cerca de 10% dos votos, mas pela legislação francesa da época, ele praticamente não conseguia eleger nenhum deputado. Então, embora ele tivesse 10% dos votos na França, ele conseguia eleger só uns 6 ou 7 deputados. Ele não conseguia a maioria dos departamentos franceses. E com isso ele fazia justamente essa visão de um país partido injustiçado. Né? Então nós temos 10% dos votos, mas o sistema político é feito de uma forma que a gente não consiga a representação que a gente tem. E aí esse partido ele era muito extremista. A Marine Le Pen, que era a filha do líder do partido, ela conseguiu expulsar o pai do partido. Tomou o controle do partido, mudou o nome do partido, atualmente é o Rassemblement National, e esse partido ele vem crescendo, e ele vem chegando ao segundo turno das eleições francesas com uma certa frequência. E aí, quando ele chega no segundo turno, o que acontece? Todos os partidos se unem contra ele, e aí a outra pessoa que chegou no segundo turno é eleito. O Macron ele foi eleito graças a isso. Né? Então, o Macron ele é um cara que ele era desconhecido da política francesa até ontem, até 2012. Ele era um cara empresário e mais ligado ao Partido Socialista. Ele era um cara absolutamente desconhecido. Mas ele entrou no Partido Socialista, um cara muito trabalhador, muito carismático, acabou sendo chamado para ser ministro de um governo socialista e logo depois rompeu com o Partido Socialista e criou o seu próprio movimento. E aí ele foi eleito presidente da França em 2017. Rapidamente, uma sessão muito rápida, e é o tal do macronismo. Né? Então, o macronismo ele é um movimento de centro-esquerda, centro-direita, focado no Macron. Então, quer dizer, o Macron saindo da política, desaparece o macronismo. Né? Então, é muito focado na figura do Macron. E se favorece pelo fato da extrema-direita, quando chega no segundo turno, votam em quem estiver lá. Né? E o Partido Socialista francês, super tradicional, que sempre disputou posições importantes na política francesa, ele, com o governo Hollande, que foi o último presidente socialista francês, o Partido Socialista ele praticamente desapareceu. O Partido Comunista, depois da Segunda Guerra Mundial, era muito forte, tinha 30% dos votos, né? Com a queda do Muro de Berlim, ele desapareceu também. Então, os partidos tradicionais de esquerda na França, o comunista e o socialista, estão assim no pico do corpo, estão praticamente desaparecidos. E aí surgiu a França Insoumise, né? A França Submissa, que é um partido de extrema esquerda, que atualmente é o principal partido da esquerda francesa. Tá? Então, e aí vem uma situação interessante. O Macron ele fez uma grande reforma da Previdência, uma reforma extremamente impopular, que ele só conseguiu aprovar por uma linha da Constituição francesa
que dá um certo poder ao presidente da República. Quase, eu não vou entrar em detalhes, mas mais ou menos como se fosse uma medida provisória. Então, não ia ser aprovada totalmente essa reforma da Previdência do Macron, totalmente impopular. Seria mais um decreto-lei, na verdade. Meio um decreto-lei, e ele então jogou isso, e o Tribunal Constitucional francês aceitou essa manobra do Macron. E esse tribunal ele é formado basicamente por pessoas que foram escolhidas pelo Macron. Muito bem. Então, nesse momento daí, houve uma convergência da extrema-direita e da extrema-esquerda. As duas eram contra a reforma da Previdência. Tá? Então, isso é um elemento interessante. Muito bem, vamos aí para o próximo slide. Ok. Aí, em 2024, nós tivemos a eleição para o Parlamento da União Europeia. E essa eleição teve uma participação de apenas 51% do eleitorado francês, porque as pessoas justamente não veem a importância do Parlamento Europeu. Então, metade dos eleitores europeus, franceses, não participaram da eleição. E o Rassemblement National participou em peso. E ele simplesmente pulverizou os outros partidos, no sentido de que ele teve o dobro do segundo colocado, né? Então, o Rassemblement National teve 31% dos votos para o Parlamento Europeu. E uma coligação ali mais de centro-esquerda teve 14,5% e por aí vai. Muito bem. Isso não teria assim, nenhuma grande importância num primeiro momento. Por quê? Porque, embora a extrema-direita francesa tenha tido uma votação importante no Parlamento Europeu, a extrema-direita no Parlamento Europeu ela não é muito forte. Eu mostrei para vocês lá um dos slides. Ela tem assim, menos de 1/3 do Parlamento Europeu de extrema-direita. Então, assim, não ia mudar nada do ponto de vista da França internamente, essa vitória do Front National. E apenas passava uma impressão de crescimento da extrema-direita dentro da França. Muito bem. O que aconteceu? Ninguém entende exatamente por quê. Eu já vi, gente, dezenas de reportagens sobre isso, inclusive até com psiquiatras, para tentar entender o que aconteceu logo em seguida. O presidente Macron, ele resolveu, então, por causa dessa eleição, ele resolveu antecipar as eleições para o parlamento francês, que ainda estava no meio do mandato. O mandato do parlamento francês é de 5 anos. Ainda tinha pelo menos 2 anos e meio pela frente. O Macron tinha o seu primeiro-ministro, que não é totalmente atrelado a ele, o Attal, mas era um partido do movimento do Macron. Então, quer dizer, o Macron não importava, ele tinha maioria no parlamento. Ele tinha o seu primeiro-ministro e aquilo ali, praticamente até o final do mandato dele. Estava de boas. Né? E ninguém sabe exatamente por que ele resolveu dissolver o parlamento, onde ele tinha maioria, e dizendo, então, que ele queria ver qual era a verdadeira França, qual era a verdadeira posição da França, o que a França queria. Ele convocou antecipadamente a eleição. Como eu disse para vocês, até psiquiatras vieram, porque ninguém do partido dele entendeu o que ele fez. Quer dizer, alguns disseram assim, não, eu entendi, o presidente é um democrata, ele quer ver realmente o que a França quer, etc. Mas, no fundo, ninguém sabe exatamente o que se passou na cabeça do Macron. Eu vi psiquiatra dizendo assim, olha, para ele ficou, ele é como uma criança, eu vi um psiquiatra falando isso. O Macron, ele tem algumas atitudes que são atitudes de criança egocêntrica, e que ele sentiu como se o brinquedo dele tivesse quebrado e que ele não quer mais o brinquedo dele. Então, alguns disseram que a intenção dele era vocês não gostam de mim, eu estou com uma popularidade baixa, então eu quero ver, vocês vejam o que vai ser depois de mim. Vocês não estão satisfeitos comigo? Então eu quero que vocês vejam o que vai acontecer depois que eu não for mais presidente da França. Então tem esse tipo de... Né, e tem outras pessoas que, enfim... O fato é que ele convocou as eleições. E ele achou que a esquerda estaria muito desunida. Pode passar para o próximo?
Então, ele achou que ele poderia, aqui, até esse aqui eu vou voltar depois, vai para o próximo. Opa, esse é um engraçado. Ah, tá, aqui ainda, volta, esse aqui mesmo. Tá. Ele achou que a esquerda ela não se uniria e que ele poderia tirar vantagem da desunião da esquerda, porque você tem o NFI, né, que é o partido de extrema esquerda, que é anti-Europa, você tem os socialistas que são pró-Europa, você tem os verdes que são basicamente pró-Europa. Então ele achou que a esquerda não ia se dividir e que ele ia mais ou menos tirar vantagem dessa divisão toda. Só que, para a surpresa dele, a esquerda imediatamente se uniu, criando o chamado Novo Front Popular. Né? Agora pode passar para o próximo, que é o cartaz. Muito bem. E aí, a ideia que se tinha no primeiro momento para essa eleição do parlamento francês é que a extrema-direita ela sairia vitoriosa. Que ela teria entre 220 e 240 cadeiras do parlamento, não chegaria à maioria absoluta, mas muito próximo da maioria absoluta. E já se apontava, então, o Jordan Bardella como sendo o futuro primeiro-ministro da França. A Marine Le Pen já apontava ele como futuro primeiro-ministro. É muito interessante o Bardella, porque ele não tem 30 anos de idade, ele é mais novo que a minha filha mais velha, ele é de setembro de 1995. Ele é um guri extremamente popular na França, porque ele vem de uma mãe não solteira, mas uma mãe que criou ele sozinho num banlieue da França, ou seja, como é que a gente chama? Numa periferia de Paris. Então, ele vem de um condomínio popular parisiense, de uma mãe professora que criou ele sozinho, e ele é um guri que se fez sozinho, né? E que entrou guri nesse partido de extrema-direita, ele entrou com uns 16 anos de idade, e que, com 28 anos de idade, se tornou presidente desse partido. Então, uma parte da juventude francesa se identifica muito com ele, por essa origem humilde, né? E por ser uma pessoa extremamente influente, está sempre impecavelmente vestido, né? Então, eu já vi também psicólogos analisando ele, né? Todo o perfil dele, os gestos dele, né? Como ele movimenta as mãos, como ele se veste, como se ele dirige para a câmera. Ele é um cara, assim, midiático, realmente. Né? Ele tem milhões de seguidores na internet, enfim. E aí, o que aconteceu? No primeiro turno, o Rassemblement Nacional se saiu muito bem, porque a eleição do parlamento ele em 2 turnos. Né? Então, no primeiro turno, vários deputados do Rassemblement Nacional já conseguiram se eleger, de cara. Né? E aí, o que aconteceu? Para o segundo turno, todos os partidos se uniram contra o Rassemblement Nacional. Então, o que aconteceu? Em alguns departamentos, foram 2 candidatos para o segundo turno, em outros foram 3 candidatos. Tá? Porque se você tem mais de 15% dos votos, mais ou menos assim, você vai para o segundo turno. Então, em alguns departamentos, você tinha 3 candidatos. E aí, o que acontecia? Nesses 3 candidatos, geralmente um era do Rassemblement Nacional. Dos outros 2, eles analisavam quem estivesse na frente, o terceiro colocado abria mão de se candidatar, mesmo de partidos de direita. Então, por exemplo, nós tínhamos lá, no segundo turno, o Rassemblement Nacional, o LFI de extrema esquerda e um partido de direita. O candidato de direita renunciava em favor da extrema esquerda. Porque aí, num outro departamento, tinha lá o Rassemblement Nacional, o cara de direita na frente, a extrema esquerda em terceiro lugar. A extrema esquerda renunciava em favor do candidato da direita. E assim foi feito em todos os departamentos franceses. E aí, consequentemente, no segundo turno, o Rassemblement Nacional não conseguiu eleger tantos candidatos. Ele teve a expectativa mínima antes das eleições, que ele teria 220 eleitos, ele acabou tendo 143. Aí, vamos passando. Então, aqui,
como é que ficou a situação, que é bem interessante. O Rassemblement Nacional é o partido que teve o maior número de votos. Ele teve 10 milhões de votos no segundo turno. Tá? O partido, a coligação do presidente, teve 6 milhões e 300. E a coligação de esquerda, chamada Novo Front Popular, que reúne todos os partidos de esquerda e o Partido Verde, ele teve 7 milhões. Então, vejam, o Rassemblement Nacional ele teve 3 milhões de votos a mais do que o Novo Front Popular. Mas, por conta dessas alianças e de questões de como é feita a eleição francesa, o Novo Front Popular foi o que teve o maior número de cadeiras. Tá? Então, esse aqui é o número que está certo, tá? O número seguinte está errado, está ligeiramente errado. Então, a esquerda teve 178 cadeiras, o Rassemblement Nacional teve 142 e o pessoal do centro teve aí cerca de 150. Então, vai para o próximo slide. Com menos votos, olha Exatamente, volta ali. Então, quer dizer, com menos votos, né, eles tiveram mais cadeiras do que a extrema-direita. Tá? Pode passar agora para o próximo. Sistema bem curioso. E aí, o que nós temos? Veja, para você ter a maioria no parlamento, na Assembleia Francesa, você tem que ter 289 deputados. E a França agora está dividida em 3 grupos. Então, o grupo de esquerda, né, que é o chamado Novo Front Popular, que não é um partido, está na coalizão. Então, eles tiveram aí 178 cadeiras, eles não têm 289. O centro ficou com 163 cadeiras, juntando aí outros partidos, né? E o Rassemblement Nacional, 143. E os republicanos, que eu quero fazer destaque, tá? Os republicanos apenas com 66 cadeiras. Por que eu estou fazendo destaque para os republicanos? Porque o primeiro-ministro, ele é dos republicanos. Ou seja, a 4ª força do Congresso Nacional é que vai ser o novo primeiro-ministro da França. A gente vai ver por quê. Muito bem. Então, não tinha como formar governo. Ninguém tem a maioria e ninguém tem nem perto da maioria. Está todo mundo a pelo menos 100 cadeiras da maioria. Mas, o que fez a esquerda? A esquerda falou assim, nós somos os vitoriosos. Nós tivemos 178 cadeiras, o primeiro-ministro da França tem que ser o primeiro-ministro do Novo Front Popular. Temos que ser nós. Nós vencemos. Vencemos. Né? Deixa eu chegar aqui mais perto do microfone. Então, a esquerda, no dia seguinte, ela falou, nós ganhamos a eleição. O Novo Front Popular é o que tem mais cadeiras. Macron, você tem que escolher um de nós para ser o primeiro-ministro da França. O que acontece? O LFI, que é o do Mélenchon, como eu disse para vocês, ele é de extrema-direita. E ele é o principal partido da esquerda. Eles tiveram 73 deputados. É o principal partido da esquerda. Como é que é? Ele é de direita? Não, o Mélenchon, perdão, se eu falei errado. O Mélenchon, ele é o principal partido da esquerda e ele é de extrema-esquerda. Então, ele é aqui. Desculpa, eu devo ter falado errado, tá? Então, o Mélenchon está aqui, com 73 cadeiras dentro do Novo Front Popular. E o Novo Front Popular falou assim, Mélenchon, eu sei que você quer ser primeiro-ministro, mas não tem a menor chance de você ser primeiro-ministro. Segura a tua onda. Aí ele falou, não, tudo bem, eu abro mão de ser o primeiro-ministro, né? Então a gente tem que escolher aqui um primeiro-ministro para a França. E aí, então eles começaram a se reunir para tentar decidir, então, quem seria o primeiro-ministro da França dentro dos partidos de esquerda. Né? Só que o que acontece? Na França não é assim. Na França, pela Constituição francesa, o presidente da França ele escolhe quem ele quiser para ser o primeiro-ministro. Não precisa nem ser uma pessoa de partido político. Ele escolhe quem ele quiser. Agora, o problema é o seguinte, quem ele quiser, no momento em que for formar o seu governo, a Assembleia pode dizer assim, a gente não quer esse cara. E aí derruba o cara. Então, o presidente da França poderia escolher, sei lá, o seu José da Padaria para ser o primeiro-ministro da França.
Só que no momento em que ele é indicado, a Assembleia pode dizer assim, esse cara a gente não quer, dissolve imediatamente o ministério. Então, pode passar para o próximo. Então, primeira coisa é a seguinte, ninguém ganhou a eleição na França. Ninguém ganhou. Tá? Nós temos no máximo aí 1/3, né? Então, aí o Novo Front Popular falou assim, não, nós temos uma primeira-ministra, né? Então, que é a Castex. É engraçado porque, dependendo da forma como você pronuncia o nome dela é pronunciado de duas formas diferentes, né? Você pode falar Castex ou Castex. Quebra-cabeça. Então, o sobrenome dela, dependendo da pronúncia que você dá, fica quebra-cabeça, né? Então, o que acontece? Ela é uma pessoa que era totalmente desconhecida na França. Totalmente desconhecida. Ela foi escolhida como uma questão de consenso entre os partidos de esquerda. Mas ninguém na França conhecia ela. Ela é uma funcionária da prefeitura de Paris, responsável pela parte financeira. Então, fora das cúpulas dos partidos, a população francesa, ninguém conhecia ela. Né? E o Macron falou assim, eu não posso escolher ela como primeira-ministra, porque no momento em que eu indicar ela, a Assembleia se reúne, o centro e a direita e a extrema-direita derrubam ela. Ela vai ter o chamado voto de censura, né? Imediato, voto de censura imediato. Aí a esquerda falou assim, não, mas coloca ela, porque aí ela vai negociando lei por lei, projeto por projeto, e ela vai fazendo um governo, negociando com os partidos. Né? Então, coloca ela. Aí, o Novo Front Nacional falou, se colocarem ela, imediatamente a gente vai pedir a moção de censura. Não queremos nem ouvir o que ela tem para falar. Oi? Desculpa, eu confundi de novo. A extrema-direita. Então, vou falar agora o Rassemblement Nacional. Pronto, que aí eu não faço mais. Então, o Rassemblement Nacional, né, que é a extrema-direita, falou assim, olha, no dia seguinte que ela subir, o Rassemblement Nacional vai pedir um voto de censura e a gente tem certeza que a direita e parte do centro vai votar a censura dela e ela cai. Então, não me venham, né, o Front Nacional falou, não me venham com ninguém da esquerda, que no dia seguinte, e nós temos 1/3 do parlamento, no dia seguinte a gente vai colocá-la para fora. E o Macron, ele tinha um medo, que ele nunca falou, mas que os analistas falam. Se ela ficasse um dia como primeira-ministra, ela teria meios de derrubar a reforma da Previdência. Bastaria que ela ficasse um dia como primeira-ministra para bagunçar a reforma da Previdência. Então, não podia ser ela, nem ninguém ligado a ela. Muito bem. Quem que vai ser? E aí pode passar o próximo slide. A gente quase terminando, gente. E aí vem a confusão. O Macron ficou dizendo assim, olha, estou esperando alguém me apresentar uma maioria. Eu deixo, se vocês me trouxerem uma maioria, seja de esquerda, de centro, de direita, se vocês me trouxerem uma maioria, tá bom. Mas, como eu disse para vocês, ninguém quer se aliar à extrema-direita, e a extrema-direita tem 143 cadeiras. E a extrema-direita também disse, eu também não quero me aliar com ninguém, porque eu quero formar, no futuro, um governo por sangue do Rassemblement Nacional. Então, eu não quero me aliar a ninguém para a Europa, ninguém tal. Vocês, ao se aliarem no segundo turno das eleições, vocês se impediram que houvesse uma mudança de governo. A população francesa quer uma mudança de governo. Nós temos 10 milhões de votos, vocês boicotaram a nossa vitória. Então, nós não queremos fazer aliança com ninguém que boicotou a nossa vitória. Então, eu quero ver vocês conseguirem formar um governo. Nós não vamos ajudar ninguém. Tá? Então, a política da Marine Le Pen, da extrema-direita, do Rassemblement Nacional eu quero ver o circo pegar fogo para comer, quero ver o mar pegar fogo para comer peixe frito. Vocês fizeram a confusão, vocês melaram a nossa vitória, a gente não vai, nós não vamos nos aliar com ninguém. Né? A esquerda, eles não têm maioria. Macron saiu derrotado. Então, como é que se vai se formar um governo? Aí, não se formava. O primeiro-ministro da França
renunciou, o presidente aceitou a renúncia dele, então o Attal renunciou, mas disse assim, olha, você renunciou, só que enquanto não tiver primeiro-ministro, você vai ter que continuar governando a França. Tá? Então é o chamado affaire courante, que eles chamam, né? Assuntos correntes, está previsto na Constituição Francesa, enquanto não se forma uma maioria, alguém vai ter que ficar ali cuidando dos assuntos correntes. Só que, bom, tem que votar o orçamento e vão voltar as crianças das férias. Parece uma bobagem, mas o que acontece? A França estava no meio de uma reforma educacional. E ela não tinha terminado essa reforma educacional por causa do desmanchar do parlamento francês. Então, os professores não sabem nem quais as matérias que estavam no currículo francês. Então, não, o Macron vai arrumar um primeiro-ministro antes do final das férias, porque tem que ter um ministro da Educação, e esse ministro da Educação tem que dizer qual é o currículo escolar. Aí veio as Olimpíadas. O Macron falou, eu não posso escolher um primeiro-ministro no início das Olimpíadas, porque existem questões de segurança nacional. Então tem que continuar a equipe antiga, porque a equipe antiga sabe como todos os protocolos de segurança para as Olimpíadas. Eu não posso ter um novo governo agora, só quando acabar as Olimpíadas. E assim a França ficou 2 meses sem primeiro-ministro. E voltaram as crianças das férias sem currículo escolar. Muito bem. Aí tinham vários, estou acabando assim, faltam 5 minutos mais ou menos. Então, bom, não se formava governo, não se formava governo, não se formava governo. Tinham várias pessoas de centro-esquerda e de centro-direita cotadas, e aí ficavam lá as apostas, quem que o Macron ia escolher. E aí vem o Macron, então, e de repente escolhe o Michel Barnier, que era um cara que não estava nem cotado, assim. Na lista dos cotados, ele estava lá em 10º lugar. Por quê? Porque ele é do 5º partido político francês. Ele é do Les Républicains, né? Aquele partido que ficou com 66 cadeiras. Do Charles de Gaulle. Ele é golista, né? Aliás, hoje em dia, quase todo mundo é golista, porque todo mundo está vendo que o de Gaulle era o cara certo num momento como esse. Então é impressionante. Tanto o Partido Socialista, todo mundo agora cita de Gaulle. É impressionante. Todo mundo virou do golista agora, mas enfim. E aí, por que foi escolhido o Michel Barnier? Se o cara tem um partido que só tem 66 deputados. Porque ele, há algum tempo atrás, ele começou um discurso anti-imigração. E ao começar esse discurso anti-imigração e ao indicar que ele colocaria como ministro do interior um cara que é totalmente anti-imigração, o Rassemblement Nacional, de extrema-direita, falou assim, olha, nós não gostamos do Michel Barnier, mas se a política interior dele for uma política anti-imigração, nós não vamos pedir moção de censura dele. Nós vamos permitir que ele forme um governo minoritário. Então, o que acontece? Voltemos aí uns slides, até aquela informação do parlamento aqui, ó. Então, vejam, o Michel Barnier, ele tem o apoio desse grupo aqui no meio. Amarelos, azuis, azuis clarinhos. Ele formou o ministério dele com esse pessoal e um cara que veio do Partido Socialista. Ele é ultra minoritário. Né? Para passar qualquer lei, ele vai ter uma dificuldade enorme. Mas o que acontece? Como o Rassemblement Nacional disse que não vai dar voto de censura contra ele, então ele estaria mais ou menos garantido em continuar como primeiro-ministro, embora para aprovar qualquer coisa, ele vai ter que negociar muito. E nesse momento eles estão fazendo o orçamento da França. Por causa da política do ministro do interior dele contra os imigrantes, agora no dia 8, o Partido Socialista pediu a moção de censura contra ele. Então o Partido Socialista pediu a destituição dele. E aí houve a votação, e aí a Marine Le Pen falou, olha, nós
não gostamos de você, mas nós vamos votar contra a moção de censura. Então, ele já passou pela primeira moção de censura dele, com menos de um mês de governo. E ele sobreviveu. Então, teve 180 votos pela destituição dele, e com isso não era o suficiente para alcançar a maioria, então ele continuou como primeiro-ministro. Tá? Mas é um primeiro-ministro que não tem como emplacar uma política de governo. Então, ele não tem como mudar praticamente nada na França. Acaba enfraquecendo o próprio presidente. Exatamente. Mas aí Macron se colocou nessa situação. Mas o que a gente tira, então, voltando então ali para aquele slide, então, por que o Barnier foi escolhido? Né? Por causa da crise do parlamentarismo europeu. Então, nós temos agora um grande partido de extrema-direita na França, com 143 cadeiras. Nós temos um grande partido de extrema-esquerda na França, com 73 cadeiras. E você não pode contar com eles para formar um governo. Então, você tem que formar um governo de maioria com 200 cadeiras a menos. É praticamente impossível. Então, você tem que fazer um governo minoritário, como aconteceu em Portugal. Né? E aí vem, dentro da questão dos extremos, não é só uma questão de extrema esquerda e extrema direita. Vem a questão da política europeia. Porque os dois extremos aqui são partidos eurocéticos. Né? Então, outro problema de você formar maioria agora nos parlamentos europeus, é que além da questão de extrema esquerda e extrema direita, você tem partidos pró-Europa e partidos contra a Europa. Né? Então, é difícil você pegar, por exemplo, uma direita ou uma esquerda que tenha disputa nessa questão de qual a nossa relação com a Europa. Né? Esse famoso Front Popular, aí, o novo Front Popular, o Partido Comunista, o NFI, os Verdes, o Partido Socialista, etc., eles brigam bastante entre si no que diz respeito de política europeia, de política de imigração. Né? Então, essa é a tal da crise. Né? E aí a gente vê na Alemanha, a Alemanha tem um governo que é majoritário no parlamento, mas que é um saco de gatos no que diz respeito à política interna. Tá? Então, era basicamente sobre isso que a gente queria tratar com vocês. Acho que o próximo slide é justamente, assim, conclusões. Então, né, veja que manifestações pró-Europa e contra a Europa, né, que a gente vê aí frequentemente em diferentes países. Tá bom? Professor, Diga, meu caro Rony. se me permite Por favor. curiosidades. A primeira é sobre o que o professor comentou das Olimpíadas. É engraçado como a mentalidade das pessoas nos países são diferentes, né? Por exemplo, aqui no Brasil, em 2014, era ano político, estava todo mundo preocupado com a Copa do Mundo. Quem estava pensando nas eleições que eram 2 meses depois? Na França, agora nas Olimpíadas, o professor Bardet corrige se eu estiver errado, mas pouquíssimos franceses acompanharam as Olimpíadas. É verdade. E a Olimpíada foi em Paris. Então, quer dizer, o povo ficou preocupado. E ressalta quando o professor falou dos 51% que votaram, lá o voto não é obrigatório. Inclusive, quando eu comentei com uma amiga minha francesa que aqui no Brasil o voto era obrigatório, ela falou, estupefato. Então, assim, só isso que eu queria acrescentar e também dizer que se a gente parar para pensar, analisando tudo que aqui foi exposto, os dois extremos são ruins. E se você pegar, por exemplo, a esquerda, ela é contra a direita. Mas dependendo do que tiver ali em jogo, ele se une com partidos de centro ou centro-direita para combater o extremo. E a direita é a mesma coisa. Então a gente chega na conclusão de que ainda a gente não sabe nem quem está certo e nem o que vai acontecer no futuro. Se vai ter uma dissolução dos países na União Europeia, se vai... Sim, o que vai acontecer. A gente descobre que a gente ainda tem muito para pesquisar. Exatamente, né? A gente vê a questão da Hungria, né? Que é um partido que faz várias políticas contrárias à União Europeia. Né? Dentro disso que o Rony falou, vocês lembram daquele atentado que houve no primeiro dia das Olimpíadas? Ele afetou o quê? Parisienses que estavam indo embora de Paris por causa das Olimpíadas. Pessoas que estavam basicamente fugindo do evento olímpico. Né? E, para terminar, a questão da participação, né? Então, 51% dos franceses participaram da eleição para o Parlamento Europeu e 66% participaram da eleição para a Assembleia Nacional Francesa.
Então, houve uma convocação única, realmente, foi um dos maiores esforços de participação em eleição francesa, foi essa eleição para a Assembleia Nacional Francesa de 2024. E o Macron, ele só pode dissolver de novo a Assembleia Francesa um ano depois, tá? Então, na França, você não pode fazer uma eleição e depois dissolver o parlamento e fazer outra. Então, essa situação que a gente está tendo, ela vai ter que durar 12 meses. Tá bom? Obrigado, Rony. Diga, madame, qual é o seu nome? Maria Luísa, Eu diga. acho muito interessante também estudar essa questão dos sistemas políticos, não só na Europa, porque a gente está vendo uma onda muito extrema, tanto direita quanto esquerda, em vários lugares do mundo, Sim, inclusive nas nossas eleições, né? sim, sim. Recentemente. Eu acho interessante analisar o caso francês justamente por conta disso, Uhum. porque é um pouco preocupante você vê certas ideias retomando. Como se contaminam, né? Como se contaminam. Exatamente. A gente pensa, né? Cada país tem a sua cultura, as suas tradições, mas as coisas, elas meio que as células se comunicam de alguma forma que às vezes a gente não entende muito bem o mecanismo, né? Mas é verdade. Professor Luiz Alexandre, então... Bom, mais algum comentário, gente? Fiquem, por favor, à vontade. Não só assistindo online. Algum comentário, alguma pergunta do pessoal que está online? Eu não estou acompanhando o chat. Só queria parabenizar, professor, todos. Foi uma aula, praticamente. Não foi uma aula, e foi uma apresentação muito boa. Todos deu para ver que fizeram uma pesquisa bem profunda e foi muito, muito interessante mesmo. Então, parabéns para todos. Foi muito legal mesmo. Muito obrigado, Juliane. Professora Juliane, agora. Professor Luiz Alexandre, devolvo-lhe a palavra. Obrigado, professor. É verdade, nós estamos em um momento no mundo polarizado. O espaço daquele momento de pluralidade, ele está falta. Nós somos fruto de uma série de consequências, falta de líderes carismáticos, sistema educacional, e é uma certa... o sistema educacional, principalmente, na questão do acesso ao conhecimento, nós temos acesso à informação. Mas o acesso ao conhecimento, ele pressupõe uma reforma profunda. Isso é uma crise também que está presente. A intolerância, o momento que nós estamos vivendo, é claro que isso é cíclico, ele está presente no mundo todo. Então, nesse momento, o horário de chegar à meia-noite, né, o relógio do fim do mundo está realmente próximo da meia-noite, com crises regionais preocupantes, e que são frutos, muitas vezes, de nações que possibilitam a formação de radicalismos. Isso nós temos que tomar cuidado, que o espírito de fraternidade, por exemplo, lá no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, estejam presentes, é o que nos resta esperar. Antes de fazer então, agradecer aos 4 que apresentaram, eu sempre fico orgulhoso em ver os nossos alunos crescendo. Isso não tem preço, né? A gente diz que sempre se paga mal, né? Quando você sempre continua a ser apenas um aluno, você crescendo é algo que para nós não tem preço. Ressalto que semana que vem é o nosso congresso e que vocês não entregaram ainda, e até o dia 20 para entregar o resumo. É importante. Para vocês, nós, o professor Eduardo, mesmo o professor Marcos, já temos a trilha formada, mas para vocês isso é importante. Tá bom? Quem não assinou ainda, por favor, está na lista ali para assinar. Pessoal, agradeço de coração a todos e a semana que vem nós temos muitas atividades. Um bom final de semana a todos. Muito obrigado. Muito obrigado.
É isso aí. É o que